Se você Osvaldo. Não faz isso, coisas que são minhas. Vocês daí de cima, se não nos acompanham, que aqui é uma catástrofe. Mas Em termos de língua portuguesa. acompanha com calma, não, João, por favor. Mas olha, o Carlos não era assim. Acho que aí está a contaminar o Carlos. Osvaldo, nos concentra-se o Carlos, por favor. Olha, o Carlos não era assim. Demônio, você demônio está a usar. Yeah. Começar a posição, já? Yeah. Não, começavas com coisa, com uma VT. É melhor. Começavas com uma VT. Para mudar um pouco o paradigma. Vixe, tem um jogador do Belenense que acusou positivo. Tem jogador do Belenense que acusou positivo. Oh, ontem. A voz daí já. Porto também. Glorioso eu saber, glorioso eu saber. Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Está no ar o programa Cara a Cara com as Estrelas do Desporto. Pois é, abrir dessa forma porque o Benfica, após 2 derrotas, conseguiu vencer ontem e está a somar. Depois do despedimento do Bruno Lage, o Benfica soma a primeira vitória. E não podia abrir de outra forma porque é o glorioso Benfica. O nosso programa hoje vai estar ao rubro. Vamos ter o comentarista habitual, que é o Gerson Feijó, que vai comentar tudo sobre o desporto na Europa e nacional. E ainda vamos ter o Caranga, jogador do Petro, que vai contar aqui a sua história. E vamos ter um Skype com o Aldair, jogador angolano que milita na Liga Portuguesa. Pois é, avisem os amigos, avisem a família. Fiquem aí do outro lado, o programa hoje vai estar ao rubro. Gerson Feijó, bom dia. Bom dia, Mão Moreno. Bom dia aos ouvintes que nos acompanham a partir de casa. Pois é, Gerson Feijó, após um momento muito difícil e a saída do Bruno Lage, Benfica conquistou a primeira vitória. Certo, certo. Depois do despedimento ou a rescisão do contrato com o Bruno Lage, o Benfica voltou a somar uma vitória. Depois de 5 jogos que não tinham o sabor da vitória. É de louvar que os jogadores reagiram bem à saída do treinador e muita gente diz que os jogadores ganharam para atribuir essa vitória ao Bruno Lage. Normalmente há equipas que reagem bem a uma saída do treinador e outras equipas nem tanto, mas é de louvar que o Benfica reagiu muito bem e conseguiu mais uma vitória. Desde já o Benfica está a 6 pontos do Futebol Clube do Porto, faltam 6 jornadas, não, 6 jornadas não, perdão, faltam 4 jornadas e a ver vamos se o Benfica ainda conseguirá validar o título. Então dá para ver que não teve nenhum conflito entre os jogadores e o treinador? Supostamente não, mas normalmente quando uma equipa empata ou perde vários jogos consecutivos, atribui-se sempre a culpa ao treinador, ou seja, o treinador pode ter perdido o balneário. Exato. Porque não é coincidência, após a saída de um treinador, a equipa joga muito bem e convenceu quase todo mundo. O Benfica disputava todas as bolas. Só para notarmos que durante esses jogos que o Benfica perdeu,
não via-se aquela entrega total dos jogadores. O Benfica jogava bem, mas falhava muito ao atacar e defensivamente. Depois da saída do treinador, o Benfica ganha logo. É de lamentar isto, porque o treinador antes ele pensava que tinha um jogador ao lado dele, mas após a saída dele, talvez ele tenha mudado um pouco essa sua opinião. Mas os jogadores, após o jogo com Boa Vista, vieram a público dizer que não havia nenhum problema com o treinador, tanto mais que alguns atribuíram essa vitória para o treinador, e o treinador interino também atribuiu essa vitória ao treinador. E é de louvar, pelo menos o treinador não saiu mal visto, ou não, os jogadores não tentaram desprestigiar o treinador. Isso é de louvar. Porque até o Benfica sempre foi considerado a equipa com o melhor elenco. De todas as equipas que estão na Liga Portuguesa, o Benfica sempre foi considerado como o melhor elenco. E o Porto agora vem a surpreender. Antes da pandemia, o Porto estava numa dificuldade de resultados. Tanto que quando perdeu com o Braga para a Taça de Portugal, houve aquela especulação que o Sérgio Conceição, ele até pôs o cargo à disposição. E hoje vemos o Porto, ontem pegou no Belenenses do nosso show. Deixa eu já mandar um abraço para o show. E 5-0. Certo, o Porto, após a pandemia, é das equipas que tem mostrado uma boa cara. Não tem demonstrado um futebol 100% bem visto, ou seja, um futebol muito para, como é que se diz na gíria, para de encher os olhos, Sim. Mas tem sido letal. Exato. Tem ganho os jogos, isso é o mais importante no futebol, porque não adianta tu fazeres boas partidas e não ter bons resultados. Só que isto de ouvirmos na imprensa, isso é trabalho da imprensa. A imprensa tem que arranjar algo para nós, para o público no geral. Ou seja, a imprensa tenta dizer algumas coisas. Lá, as equipas é que têm que saber dar a volta por cima. Porque depois de 2 ou 3 derrotas, o treinador sempre vai ser colocado à prova. Nesse caso, vão perguntar se o treinador tem um balneário com ele, se tem um presidente com ele. E neste caso, o Sérgio Conceição colocou o lugar à disposição antes da pandemia. Só que depois da pandemia, o Porto transfigurou-se, voltou muito bem e conseguiu recuperar o primeiro lugar. O Benfica agora é que tem que correr atrás do prejuízo. Perdeu os jogos que não devia ter perdido e tem o segundo lugar nesse momento. A ver, vamos, são 4 jornadas, mas dificilmente o Porto vai deixar perder essa oportunidade de ser considerado campeão. Pois é, porque nas entrevistas que o Sérgio Ramos tem concedido aos jornalistas portugueses, foi questionado se já era a altura de encomendar as faixas de campeão. E ele disse não. A luta até o fim. Ainda há luta. O Porto basta que ganhe 2 jogos para ser considerado campeão. O Porto depende apenas de si mesmo para ser campeão. Então acho que o Porto em si, ou o Sérgio Conceição, não vai te passar essa oportunidade. Pois é. E o Rio Ave, de Gelson Dalla, nosso Gelson Dalla, foi considerado o jogador do mês de junho. Muito porque os angolanos também votaram, né? Tá de parabéns, Gelson Dalla. O Gelson Dalla mereceu, porque ele regressou ao Rio Ave em janeiro, no mercado de transferência de janeiro, e de lá para cá tem sido suplente, mas tem sido um suplente que marca golos. Tem marcado golos. O mês de junho marcou mais golos ainda e por isso foi considerado como o jogador do mês de junho. Neste momento, já há vozes que pedem que ele seja o titular da equipa, porque tem marcado golos. O Taremi também tem marcado golos. Neste caso, poderiam fazer uma boa dupla. A ver, vamos, ainda ele, talvez esse final de semana pode vir a ser titular da equipa. Até porque ontem foi titular. Parabéns ao Gelson Dalla, nota-se que
voltou a ter o gosto pelos golos e espero que ele seja titular novamente. Eu, quando o Gelson Dalla está no banco, entra e marca, faz lembrar muito o Mantogas. Porque o Pedro Mantogas também era assim no Benfica. Né? Há jogadores que vêm vêm bem do banco, ou seja, é mais fácil marcar golos como suplente do que quando entra de princípio. Porque quando tu entras de princípio, aquela pressão toda, também os jogadores estão todos frescos e é sempre o choque da primeira parte, aquela pressão toda faz com que tu não marques golos. E quando tu entras como suplente, tu já vais apanhar os adversários, os defesas cansados, e se tu és muito forte psicologicamente, tu vais ver também aquilo como uma oportunidade para que tu sejas o titular da mesma equipe. Até porque o Gelson Dalla tem muito talento. Certo. Para ti, na sua opinião, o Porto conquista a Liga Portuguesa ou o Benfica conquista? Na minha opinião, o Porto vai ganhar este ano. Vai ganhar este ano porque faltam apenas 4 jornadas, 6 pontos. Basicamente, diríamos que está a 7 pontos de distância do Benfica, porque mesmo acabando o campeonato com o mesmo número de pontos, o Porto tem tem como um fator do seu lado, ou seja, o Porto, na diferença entre si, o Porto saiu-se melhor. Sim, tem vantagem. Ganhou um jogo com o Benfica e isso também vai contar muito. Então não são só 6 pontos, são 7 pontos. Então o Benfica depende muito do futebol do clube do Porto para que seja campeão. E já o Porto depende apenas de si. Basta que ganhe 2 jogos e o campeonato termina. E o Sporting? O Sporting tem surpreendido após a contratação de Rubem Amorim. O Rubem Amorim tem um toque mágico. fez uma grande campanha no Braga, que eliminou o Porto na Taça de Portugal, aquela polêmica do Sérgio Conceição. Certo. E agora está no Sporting, e parece que o Sporting está a voltar a ser o Sporting que era naqueles tempos. O Sporting, depois da pandemia, é a equipa que mais pontos teve. Ganhou 6 jogos, empatou apenas um. É de louvar. O Sporting voltou muito bem após a paragem do campeonato. O Rubem Amorim é um treinador muito jovem. Começou no Braga, no Braga saiu-se bem e por isso é que foi contratado pelo Sporting. Neste momento recuperaram o 3º lugar, está a 2 pontos do Sporting de Braga e até o término do campeonato vamos ver se o Sporting consegue manter o 3º lugar. Porque para chegar ao 2º lugar já não tem tanta hipótese, já não tem tanta hipótese. E tomara que eles consigam suportar o 3º lugar para poderem ir às competições europeias para ir para a Champions. Pois certo. Ainda há muito fumo aí. Indo para a Alemanha, Gelson Feijó. O Bayern de Munique, como sempre, dominando o campeonato alemão e agora conquistou a taça da Alemanha diante do Bayer Leverkusen. Com bis de Lewandowski. Há muitos que apontam o Lewandowski como o melhor jogador do mundo de 2020. Achas que isso vai acontecer? Pode acontecer. Comparando a outros craques, Cristiano, Ronaldo, Messi, o Neymar, diria que o Lewandowski está melhor posicionado. Marcou muitos golos. O Bayern foi campeão da Bundesliga, agora levantaram também a taça. E ainda tem chances na Liga dos Campeões. Então algumas pessoas dizem que o Bayern de Munique também é um dos potenciais candidatos a levantar a taça, a Liga dos Campeões. Mas o Bayern veio apenas comprovar que na Alemanha comanda, tanto que é campeão da Bundesliga e é vencedor também da taça da pela Alemanha. 20ª vez. E agora só falta vermos agora como é que vai se comportar no que falta da Liga dos Campeões. Que vai ser disputada em Portugal, Lisboa. Indo para a Liga Espanhola, Barcelona empata com Atlético e depois vence o Vila Real. Soares fez o gosto ao pé
especulações de que Messi poderá sair, o Barcelona ainda é favorito ao título? Neste momento, há duas equipas lutando pelo título espanhol, o Real Madrid e o Barcelona. A diferença é de 4 pontos, não é muito, basta que o Real Madrid perca um jogo e empate o outro, ou perca os 2 jogos, e que o Barça poderá novamente ir para o primeiro lugar. Então, o campeonato espanhol está ao rubro, é dos campeonatos que ainda a gente vai ver muito. Então, o Barcelona voltou bem depois do empate com o Atlético de Madrid. Jogou bem, ganhou muito bem o Villarreal e retirou aquela pressão que já havia sobre eles, porque vinha de 2 empates consecutivos com Celta de Vigo e Atlético de Madrid, e isso não fez bem, tanto mais que até cogitou-se sobre a possível saída do Messi para o próximo ano. Isso são sempre cogitações que veremos na imprensa, tanto mais que o Messi não abordou sobre esse assunto, o Barcelona também não abordou sobre esse assunto. E a ver vamos. O Messi não mostra tanta vontade em sair, porque não falando nada para a imprensa, claro que aquilo são cogitações que a imprensa vai sempre lançando à espera que o jogador diga alguma coisa. Acredito muito que o Messi vai terminar a carreira no Barcelona, provavelmente. Porque até há muitos fãs do Messi, do Cristiano, que pedem com que o Messi vá à Juventus e se junte ao Cristiano. Ouvimos fantástico. Certo, ouvimos cogitações deste tipo ainda a semana passada ou antepassada, sobre a possibilidade de Messi e Cristiano Ronaldo jogarem juntos na Juventus. Não sei se seria tão fácil para a Juventus a nível econômico ter os dois, mas fazendo um esforço, isso não é impossível, tanto mais que após a chegada dos dois poderá fazer muito mais dinheiro, certo? Tendo os dois no plantel, tanto a nível futebolístico como a nível de merchandising e dentre outras formas de fazer dinheiro. Pois é. Real Madrid, um jogo difícil contra o Atlético do Bilbao, um penalti assinalado ao Marcelo. Sérgio Ramos bate bem. Houve uma pisada do Sérgio Ramos ao Raul Garcia na área do Real, em que pediam um penalti e nada. Real Madrid tem ganhado, mas não tem mostrado aquele futebol. Não tem convencido. Exatamente. Certo. Brilhante. O Real Madrid acho que está numa fase que tenta apenas os 3 pontos, jogando bem como mal. E isso no futebol, claro que para os adeptos não é bom. Quando alguém senta em frente à televisão, claro que quer ver um futebol bonito, um futebol de encher os olhos. Mas o Real Madrid tem apenas vencido e não convencido. Tanto mais que nos últimos jogos ganhou apenas por 1-0 e golos marcados de penalti. O Sérgio Ramos continua aquele central goleador, muito... já está com 10 golos certo, na Liga Espanhola. É a melhor época dele quanto ao nível de golos, mas também continua a cometer erros. A pisada que ele deu ao Raul Garcia, um hábito mais rigoroso, podia assinalar penalti. Ele insiste nas jogadas que gosta, porque aquilo é... O Sérgio Ramos é um jogador que joga muito a nível psicológico. Essas pisadas, aqueles puxa. É do Sérgio Ramos. Certo, é para irritar o adversário. Tanto mais que o Suárez também joga muito desta forma. Tanto mais que os dois, quando se encontram, aquilo é uma porrada. Luta de titãs. Certo. O Real Madrid garantiu mais 3 pontos. Continua 4 pontos de diferença para o Barça. Os jogos que faltam para as duas equipas, acho que já jogaram com as equipas mais difíceis, teoricamente, e supostamente ou implicitamente disse que tem jogos mais fáceis. Vamos aguardar. Temos mais 4 jogos, 4 jornadas também, e vamos ver se o Real Madrid vai conseguir destronar o Barcelona
porque os últimos anos o Barcelona tem Tem. ganho o campeonato espanhol Com muita frequência. com muita frequência. Achas que de qualquer forma ter peso, ser grande, implica no resultado? Porque é estranho que o VAR no penalti do Marcelo consulta ou dá o sinal ao árbitro que houve uma penalidade para que ele consultasse as imagens. Certo, E no penalti que o Sérgio Ramos fez ao Garcia, certo. o VAR nem se pronunciou. Isto, normalmente, as imagens duvidosas ou os lances duvidosos, o VAR normalmente é que chama o árbitro principal, mas já houve vezes que o árbitro principal é que vai mesmo até o VAR para rever as imagens. Na minha opinião, acho que foi penalti mesmo, porque o Sérgio Ramos pisa o Raul Garcia. E foi muito claro. É estranho que o VAR nem é muito estranho. O árbitro nem foi consultar, nem o VAR deu sinal ao árbitro, nada. Isso é porque se fosse para seguir as regras, o VAR devia novamente também consultar o árbitro sim. principal, sim, de forma a rever as imagens e o árbitro principal devia decidir se era penalti ou não. Isso é meio triste, né? Porque o Atlético de Bilbao acho que fez o necessário para empatar. Também não fez tanto o Real como o Atlético de Bilbao, sim. não fizeram tanto Sim. para ganhar o jogo. Porque o jogo foi muito pobre a nível futebolístico. Uhum. Acho que as duas equipas tiveram receio ou medo de apostar muito a nível atacante e por isso o jogo foi mais combativo no meio campo. Jogadas, tantas jogadas perdidas, tantas bolas perdidas e o jogo não foi muito bom de ser visto. Pois é. Isso vamos aguardar até o campeonato terminar. Não vimos um Modric como temos visto, não vimos um Valverde, não tiveram em bom momento, não foi dia deles. Falamos do Cristiano Ronaldo, não tem como ir para a Liga Italiana. Juventus goleia e Cristiano Ronaldo marca um grande golo de livre. Certo. E como ele diz como disse no Instagram, I like feeling it. Há muito tempo que o Cristiano não marcava golos de livre. É de realçar, voltou a marcar e é o primeiro golo de livre que ele faz na Juventus. A Juventus nesse momento está com 105 pontos, está a 7 pontos do segundo classificado que é a Lazio. E a Lazio perdeu vamos. o jogo, sim. E, A Lazio do nosso Bastos. mas a Liga Italiana é das ligas que ainda falta muito para se jogar. Faltam 8 jornadas. A diferença para o segundo classificado, como eu já me referi há pouco, é de 7 pontos. Só que a Juventus está num bom momento. Só tem ganho os seus jogos. E vamos aguardar para ver se a Lazio na jornada seguinte volta a ganhar de forma a pressionar mais a Juventus. Tanto mais que a Lazio nesse momento com esse jogo perdido também está a ser pressionado pelo Inter. Sim, está com uma diferença de 4 pontos. O campeonato italiano ainda está ao rubro, vamos aguardar, são 8 jornadas. As jornadas ainda envolvem muitos pontos e vamos ver se a Juventus vai continuar também a consolidar a sua hegemonia no campeonato italiano. Achas que o Ciro Immobile, a suspensão, ele não jogou porque estava suspenso? Acha que de qualquer forma o Ciro Immobile era importante naquele jogo da Lazio? Sim, fez falta. Tu quando és o melhor marcador de uma equipa e num jogo importante que a Lazio teve, não tendo o melhor jogador deles naquele momento, isso fez com que a equipa também se ressentisse. A Lazio na primeira parte só fez um remate, a beleza da equipa adversária. Isso é pouco para uma equipa que está no segundo lugar e tem aspirações de vencer o campeonato. E a Inter também cedeu pontos e perdeu. O campeonato italiano neste momento está muito competitivo. Tanto que a Juventus está em primeiro, temos a Lazio a seguir, o Inter, a seguir ao Inter vem a Atalanta. O Atalanta que é surpresa na Champions League, também surpresa no campeonato italiano. Está fazendo um percurso muito sim, glorioso. Então
há muitas equipas que ainda têm possibilidade de vencer, porque, por exemplo, se a Juventus perde 3 jogos consecutivos, claro que dá possibilidade às equipas que estão no segundo, terceiro e quarto lugar de se aproximarem, porque a diferença pontual não é assim tão elevada. E a Roma também acabou por perder com a Napoli. Sim, a Roma também acabou por perder. O Napoli esse ano acho que é uma desilusão, tá em sexto lugar. Está em sexto lugar, ainda corre o risco de estar de fora das competições europeias. Se durante essas 8 jornadas não conseguir o maior número de vitórias, poderá ficar de fora. A Napoli que joga com o Barcelona nos quartos de final da Liga dos Campeões. Ainda tem muito que dá a Liga Italiana. Não, ainda tem muito. São 8 jornadas. As jornadas são 24 pontos. São 24 pontos. 24 pontos em futebol é muito. Então acho que todas as equipas ainda têm aspirações, tanto desde o quinto ou sexto lugar até o primeiro, de mudar a tabela classificativa. Pois é, eu gostaria muito que a Lazio conquistasse a Liga Italiana. E mandar um abraço para o Bastos Quesanga, que disse que não tem como conversar conosco nesse momento devido ao campeonato, mas assim que terminar vai entrar e vai conversar conosco via Skype. Gerson Feijó, indo para a Rússia, Zenit campeão russo. Parabéns ao Zenit, parabéns. Zenit São Petersburgo, sim. É das equipas que ultimamente na Rússia tem investido muito para ser campeão. O Lokomotiv e o Spartak têm estado um bocadinho abaixo do nível que nos habituaram e o campeonato terminou. O Zenit é considerado campeão novamente e encerrou-se o campeonato. Vamos ver próximo ano se o Zenit volta a demonstrar o futebol que demonstrou também este ano. Thiago Alcântara, muitas especulações, não renovou o contrato, muitos dizem que está a caminho do Liverpool. Era uma boa para o Thiago Alcântara ir para o Liverpool? Podia considerar que sim, mas o futebol do Thiago Alcântara acho que não iria assentar muito na forma de jogar do Liverpool. O Liverpool não é uma equipa que como é que eu posso dizer, que privilegia a posse de bola. O Liverpool tem um nível normal, né, ou médio de posse de bola, mas é uma posse de bola de futebol rápido, ou seja, não é da forma que o Bayern de Munique de Guardiola ou o Barcelona também de Guardiola jogava. E o Thiago Alcântara assentava muito neste estilo de jogo. Agora, para o Liverpool, normalmente o Liverpool gosta de jogadores mais rápidos, mas caso ele se transfira para o Liverpool, pode ser. Os jogadores procuram sempre novos desafios. E o Thiago Alcântara fez 4 ou 5 temporadas no Bayern de Munique. Sim, 4 ou 5 temporadas no Bayern de Munique. Acho que na altura, na altura de experimentar novos horizontes, tipo a Premier League. Ele esteja atrás de novas aventuras. Vamos para o intervalo aqui. Ainda há especulações que o Koulibaly pode estar a caminho do Liverpool. Assim rapidinho para a gente ir para o intervalo. O Koulibaly também neste momento é um dos melhores centrais e juntando-se ao Van Dijk, acho que o Liverpool teria a melhor defesa do mundo. Seriam 2 centrais possantes que jogam muito bem, defendem muito bem, e o Liverpool este ano já tinha uma defesa muito boa. Agora juntando mais o Koulibaly ao Van Dijk seria muito bom. O Liverpool acho que quer também ter uma certa hegemonia no campeonato inglês. A ver, vamos, você vai se confirmar. Pois continuem do outro lado, não saem. Vamos para o intervalo. Como disse no princípio, nosso programa está ao rubro. Ainda vamos ter conversa via Skype com Aldair, jogador angolano que milita em Portugal. Vamos ter aqui em nosso estúdio, que vai sentar do meu lado daqui a nada, o Caranga, jogador do Pedro, que vai contar a sua história. Fiquem do outro lado, que eu volto já daqui a nada.
Moisés, estamos de volta. Foi rapidinho, como já tivera dito. Gerson Feijó, continuando, Leroy Sané assina pelo Bayern de Munique. Essa novela, esse amor do Bayern pelo Leroy Sané já é antigo. Já é antigo. Tanto mais que Leroy Sané, quando jogava na Alemanha, já havia cogitações de que ele iria para o Bayern de Munique. Mas o Manchester City conseguiu na altura ultrapassar o Bayern de Munique e fez a contratação do Leroy Sané. Mas após 3 anos ele vai agora para o Bayern de Munique. É já uma novela que temos visto nos últimos 2 anos, porque o Bayern de Munique já vinha demonstrando vontade em contratar o Leroy Sané e agora conseguiu essa nova contratação. O Bayern de Munique parece que quer dar uma nova cara à sua equipa, de formas a ir atrás da Liga dos Campeões do próximo ano. Continuando, o Cavani tem proposta da Roma. Só dá só um toquinho por causa do microfone. Okay. O Cavani tem proposta da Roma para seguir para a Itália. Seria um regresso à Itália, né? Certo, o Cavani neste momento no PSG há cogitações que ele não se sinta tão feliz assim e por isso há essas informações. Mas acho que neste momento voltar para a Itália e numa equipa que nem a Roma, acho que não seria a melhor opção. O Cavani podia tentar talvez a Liga Inglesa, que dado o futebol que ela apresenta, acho que ele seria muito feliz na Liga Inglesa. Mas vamos aguardar, a ver se a Roma terá poderio financeiro para contratar o Cavani. Pois é, Gerson Feijó, obrigado por ter vindo, o nosso comentarista habitual. Aguardamos por si na próxima semana. Obrigado eu por estar cá novamente. É sempre bom falar sobre futebol e cá convosco melhor.